Talvez a parte mais difícil da dor não seja o sofrimento. Talvez seja sentir que ninguém entende o que está acontecendo dentro de você. Você tenta explicar, mas as pessoas não conseguem compreender. Você sorri por fora, enquanto por dentro trava batalhas que ninguém imagina. Se essa oração apareceu para você hoje, eu acredito que isso não aconteceu por acaso. Porque existe alguém que conhece cada pensamento, cada lágrima e cada silêncio do seu coração. Antes de começarmos, eu quero te pedir uma coisa. Ore comigo até o final. E permita que Deus fale ao seu coração. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença exatamente como estou, sem máscaras, sem tentar esconder aquilo que estou sentindo, sem fingir que está tudo bem, porque diante de Ti eu não preciso aparentar força. O Senhor conhece o meu coração muito antes que qualquer palavra saia da minha boca. O Senhor sabe o que eu estou vivendo, sabe o que eu senti durante este dia, sabe das lágrimas que talvez ninguém tenha visto, sabe das preocupações que ocuparam a minha mente, sabe do peso que estou carregando em silêncio. Pai, existem momentos em que é difícil explicar o que sentimos. Nem sempre encontramos as palavras certas. Às vezes dizemos apenas que estamos cansados. Mas na verdade existe muito mais acontecendo dentro de nós. Existe uma luta que ninguém consegue enxergar. Existe um medo que escondemos atrás de um sorriso. Existe uma tristeza que aprendemos a disfarçar para não preocupar quem está ao nosso lado. E aos poucos, vamos nos acostumando a guardar tudo dentro do coração. Senhor, talvez seja exatamente assim que muitas pessoas chegaram até esta oração, tentando ser fortes, tentando continuar, tentando sorrir. Mas por dentro, sentindo que ninguém realmente entende o que está acontecendo. Pai, quantas vezes procuramos alguém para conversar e não encontramos as palavras? Quantas vezes até tentaram nos ajudar, mas não conseguiram compreender a profundidade da nossa dor? Não, porque não nos amam, mas porque existem feridas que somente quem as carrega consegue sentir. E isso pode fazer o coração se sentir muito sozinho. Mas nesta noite, eu quero lembrar de uma verdade. O Senhor entende, mesmo quando ninguém mais entende. O Senhor escuta,
mesmo quando ninguém percebe o nosso silêncio. O Senhor conhece aquilo que nem nós mesmos conseguimos explicar. Antes mesmo de falarmos, o Senhor já sabe. Antes mesmo das lágrimas caírem, o Senhor já as viu. Antes mesmo de pedirmos socorro, o Senhor já estava ao nosso lado. Pai, por isso eu não quero esconder mais nada. Eu abro completamente o meu coração diante de Ti. Entrego os meus pensamentos. Entrego as minhas preocupações. Entrego até aquilo que eu ainda não consegui colocar em palavras. Porque eu sei que o Senhor não olha apenas para aquilo que dizemos. O Senhor olha para aquilo que sentimos. E isso me traz esperança. Porque eu posso estar diante de alguém que conhece a verdade sobre mim e ainda assim continua me amando. Pai, enquanto esta oração começa, eu peço apenas uma coisa: que a Tua presença envolva cada pessoa que está ouvindo neste momento. Que cada coração cansado encontre descanso. Que cada alma ferida encontre consolo. Que cada mente inquieta encontre paz. E que antes mesmo desta oração terminar, cada pessoa tenha a certeza de que nunca esteve sozinha. Porque quando ninguém consegue entender a nossa dor, o Senhor continua nos escutando e continua caminhando ao nosso lado. Nós entregamos este momento em Tuas mãos e confiamos que o Senhor falará profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida. Conhece as dores que eu nunca contei para ninguém. Conhece os pensamentos que guardo em silêncio. Conhece as noites em que o sono não veio, porque a preocupação tomou conta da minha mente. Pai, existem dores que são visíveis. Existem feridas que todos conseguem enxergar. Mas também existem aquelas que ficam os conjudas. Aquelas que machucam por dentro. Aquelas que ninguém percebe. E muitas vezes são justamente essas que mais doem. Senhor, quantas pessoas passam o dia inteiro sorrindo, trabalhando, conversando e cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro estão lutando uma batalha silenciosa, uma batalha contra o medo, contra a ansiedade, contra a solidão, contra o desânimo, contra a sensação de que ninguém realmente entende o que está acontecendo. Pai, talvez seja exatamente assim que alguém esteja ouvindo esta oração agora. Por fora, parece que está tudo bem. Mas por dentro, existe um coração cansado, uma alma ferida, uma mente sobrecarregada, um peso que parece aumentar a cada dia. E o mais difícil de tudo é que ninguém percebe. As pessoas enxergam apenas o sorriso, mas não enxergam as lágrimas escondidas. Enxergam as palavras, mas não conhecem o silêncio que existe depois que tudo termina. Enxergam a aparência, mas não conseguem ver o coração.
Pai, existem momentos em que nos sentimos até culpados por estarmos sofrendo. Pensamos que deveríamos estar mais fortes, mais felizes, mais confiantes. Mas a verdade é que somos humanos e existem dias em que simplesmente nos sentimos sem forças. Existem dias em que o coração fica pesado. Existem dias em que a alma apenas deseja descansar. Senhor, obrigado porque o Senhor nunca despreza um coração cansado. O Senhor nunca ignora uma lágrima. O Senhor nunca vira o rosto para quem sofre em silêncio. Muito pelo contrário. A Tua palavra nos mostra um Deus que se aproxima dos quebrantados, um Deus que consola os aflitos, um Deus que acolhe aqueles que chegam sem forças. E é exatamente assim que eu me apresento diante de Ti, sem esconder minhas fraquezas, sem vergonha das minhas lágrimas, sem medo de dizer que preciso da Tua ajuda. Pai, talvez ninguém consiga medir a intensidade da dor que carregamos, mas o Senhor conhece cada detalhe. O Senhor sabe o motivo de cada lágrima, sabe o motivo de cada preocupação, sabe o motivo de cada noite difícil, sabe o motivo de cada oração feita em silêncio. Isso muda tudo, porque mesmo quando o mundo não consegue nos compreender, nós somos completamente conhecidos pelo Senhor. Pai, olha agora para cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita aquele que está se sentindo sozinho. Fortalece aquele que está perdendo as forças. Abraça aquele que já não consegue mais esconder a tristeza. Consola aquele que pensou em desistir. E faz cada coração sentir, neste momento, que existe um Deus que vê o invisível, um Deus que escuta o silêncio, um Deus que conhece as lágrimas antes mesmo que elas caiam. Senhor, talvez ninguém ao nosso redor saiba o tamanho da batalha que enfrentamos, mas isso não significa que estamos abandonados, porque o Senhor está presente. O Senhor continua olhando para nós com amor, continua caminhando ao nosso lado, continua sustentando cada passo, mesmo quando pensamos que vamos cair. E essa certeza nos dá forças para continuar. Pai, nós entregamos diante de Ti todas essas dores escondidas, aquelas que nunca tivemos coragem de contar, aquelas que guardamos por tanto tempo, aquelas que nos fizeram acreditar que ninguém poderia nos entender. Hoje nós colocamos tudo diante do Senhor, porque sabemos que Tu não apenas nos escutas, Tu também nos acolhes. E onde existe o Teu amor, existe esperança. Onde existe a Tua presença, existe consolo. E onde existe a Tua graça, sempre existe um novo começo. Nós confiamos em Ti e descansamos na certeza de que o Senhor vê aquilo que ninguém consegue enxergar. Em nome de Jesus. Existem dias em que alguém pergunta se está tudo bem. E eu respondo que sim.
não porque esteja, mas porque nem eu consigo explicar o que está acontecendo dentro de mim. Senhor, existem dores que não cabem em palavras. Existem sentimentos que parecem grandes demais para serem descritos. Existe um vazio que não sabemos de onde veio. Existe um cansaço que não é apenas físico. É um cansaço da alma. É como se o coração estivesse tentando pedir socorro, mas a voz não conseguisse sair. Pai, talvez muitas pessoas que estão ouvindo esta oração tenham chegado exatamente assim, sem saber como orar, sem saber o que dizer, sem conseguir organizar os próprios pensamentos. Talvez elas apenas apertaram o botão deste vídeo porque sentiram que precisavam de ajuda, precisavam encontrar um pouco de paz, precisavam sentir que alguém as compreendia e, acima de tudo, precisavam sentir a tua presença. Senhor, obrigado porque o Senhor não depende das nossas palavras para entender o nosso coração, mesmo quando a nossa oração é apenas um suspiro. O Senhor entende. Mesmo quando conseguimos dizer apenas, Pai, me ajuda, o Senhor entende. Mesmo quando as lágrimas falam mais alto do que a nossa voz, o Senhor entende. Porque o Senhor conhece aquilo que ninguém consegue ouvir. Conhece aquilo que está escondido nas profundezas da nossa alma. Pai, quantas vezes tentamos ser fortes até não conseguir mais? Quantas vezes seguramos o choro para que ninguém percebesse? Quantas vezes sorrimos apenas para evitar perguntas? Quantas vezes dissemos que estava tudo bem, enquanto nosso coração gritava por socorro? E talvez o mais difícil tenha sido justamente isso. Sentir que precisávamos falar, mas não encontrar ninguém que realmente pudesse compreender. Senhor, hoje eu não quero esconder mais nada. Mesmo que eu não consiga colocar tudo em palavras, mesmo que eu não saiba explicar exatamente o que estou sentindo, eu apenas me coloco diante de Ti, porque eu sei que o Senhor conhece até aquilo que eu ainda não consegui entender sobre mim mesmo. O Senhor sabe onde começou essa dor, sabe o que provocou esse medo, sabe o motivo desse vazio, sabe o peso que tenho carregado em silêncio e sabe também o quanto eu preciso do teu cuidado. Pai, neste momento eu te peço que visites aqueles corações que já não conseguem mais orar. Aqueles que abriram este vídeo apenas porque estavam cansados. Aqueles que não tinham forças nem para dizer uma única palavra. Que eles sintam agora que o Senhor está perto. Muito perto. Mais perto do que imaginam. Que sintam o teu amor envolvendo cada pensamento. Que sintam a tua paz acalmando a mente. Que sintam a tua presença trazendo descanso para a alma. Senhor, ensina-nos que não precisamos fazer orações perfeitas. Não precisamos encontrar frases bonitas. Não precisamos impressionar ninguém. Tudo que precisamos é nos aproximar de Ti com sinceridade,
porque um coração quebrantado nunca é desprezado pelo Senhor. Uma lágrima sincera nunca passa despercebida. Um pedido de socorro nunca é ignorado. Pai, recebe até o silêncio daqueles que estão ouvindo esta oração. Recebe as lágrimas que ainda não caíram. Recebe os medos que nunca foram confessados. Recebe as dúvidas. Recebe as angústias. Recebe aquilo que nem conseguimos explicar. Transforma esse silêncio em paz. Transforma essa dor em esperança. Transforma esse cansaço em novas forças. Pai, que cada pessoa sinta agora que não precisa enfrentar tudo sozinha, porque o Senhor continua ouvindo, continua acolhendo, continua sustentando e continua amando cada um de nós com amor que jamais falha. Nós permanecemos diante da Tua presença, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem todas as palavras, porque sabemos que quando até as palavras faltam, o Teu amor continua falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Pai amado, talvez as pessoas não consigam compreender aquilo que estou vivendo. Talvez elas enxerguem apenas uma parte da minha história. Talvez até tentem me ajudar. Talvez até me deem bons conselhos. Mas existe um lugar dentro de mim que somente o Senhor conhece. Existe uma dor que somente o Senhor consegue alcançar. E isso me consola, porque eu não preciso convencer o Senhor de nada. Eu não preciso explicar cada detalhe da minha vida. Eu não preciso encontrar as palavras certas. O Senhor já sabe. O Senhor conhece a minha história desde o começo. Conhece as batalhas que enfrentei. Conhece as decepções que marcaram o meu coração. Conhece as perdas que deixaram saudade. Conhece as orações que fiz em silêncio. Conhece os dias em que eu sorri por educação enquanto por dentro estava desmoronando. Pai, que descanso existe em saber que eu sou completamente conhecido pelo Senhor. O Senhor conhece a minha voz. Conhece o meu jeito. Conhece os meus medos. Conhece até as lágrimas que eu nunca deixei cair diante de ninguém. Nada passou despercebido aos teus olhos. Nada foi esquecido. Nada foi ignorado. Senhor, às vezes a dor aumenta porque sentimos que ninguém consegue compreender o que estamos enfrentando. As pessoas olham para nós e dizem: vai passar. Seja forte. Você precisa reagir. Mas nem sempre elas conseguem imaginar o peso que carregamos. Nem sempre conhecem as noites em claro. Nem sempre sabem das batalhas que acontecem dentro da nossa mente. Nem sempre percebem o esforço que fazemos apenas para continuar. Mas o Senhor sabe. O Senhor viu cada momento. O Senhor estava presente em cada lágrima. O Senhor permaneceu ao nosso lado quando todos foram embora. O
Senhor ficou quando nos sentimos abandonados. O Senhor permaneceu quando pensamos que ninguém mais se importava. Pai, obrigado porque o teu amor não depende daquilo que conseguimos demonstrar. O Senhor nos ama até quando estamos em silêncio. O Senhor nos abraça até quando nos afastamos por causa do sofrimento. O Senhor continua chamando o nosso nome, mesmo quando pensamos que já não somos importantes. Que amor é esse, Senhor? Um amor que não desiste. Um amor que permanece. Um amor que continua esperando de braços abertos. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração que acredita que ninguém pode compreender a sua dor. Alguém que se sente sozinho dentro da própria casa. Alguém que está cercado de pessoas, mas ainda assim sente um vazio enorme. Alguém que perdeu a esperança de ser compreendido. Mas eu peço que essa pessoa sinta agora algo diferente. Que ela sinta o teu olhar de amor. Que ela sinta a tua presença envolvendo o seu coração. Que ela perceba que existe um Deus que conhece cada detalhe da sua vida. Um Deus que não faz julgamentos precipitados. Um Deus que escuta antes de responder. Um Deus que acolhe antes de corrigir. Um Deus que ama antes mesmo de qualquer mudança acontecer. Senhor, quantas vezes pensamos que precisávamos esconder as nossas fraquezas para sermos aceitos. Mas diante de Ti acontece exatamente o contrário. É quando reconhecemos que estamos cansados, que encontramos descanso. É quando reconhecemos que estamos fracos, que encontramos a Tua força. É quando confessamos que não conseguimos mais caminhar sozinhos, que sentimos a Tua mão nos levantando. Pai, ajuda-nos a confiar mais no Teu amor do que na opinião das pessoas. Ajuda-nos a descansar mais na Tua voz do que nas críticas que ouvimos. Ajuda-nos a lembrar que o nosso valor não depende da aprovação de ninguém. O nosso valor está no fato de sermos amados pelo Senhor. E esse amor nunca muda, nunca diminui, nunca acaba. Pai, hoje eu deixo diante de Ti toda a necessidade de ser compreendido por todos, porque eu sei que isso nem sempre será possível. Mas existe algo que é suficiente para o meu coração. O Senhor me conhece completamente. O Senhor entende aquilo que ninguém consegue entender. O Senhor escuta aquilo que nunca consegui dizer. E o Senhor continua me chamando de filho. Continua me chamando de filha. Continua me recebendo exatamente como eu estou. Por isso, eu descanso. Descanso no Teu amor. Pai amado, depois de abrir o meu coração diante de Ti,
eu percebo que chegou o momento de fazer aquilo que talvez eu tenha adiado por muito tempo. Entregar. Entregar aquilo que venho carregando sozinho. Entregar aquilo que pesa sobre os meus ombros. Entregar aquilo que tem roubado a minha paz. Porque eu reconheço que existem fardos que eu não consigo carregar sem a tua ajuda. Senhor, durante muito tempo, eu tentei resolver tudo com as minhas próprias forças. Tentei controlar situações que estavam além do meu alcance. Tentei encontrar respostas para perguntas que só o tempo poderia responder. Tentei esconder as minhas fraquezas. Tentei suportar a dor em silêncio. Mas hoje eu compreendo que não preciso continuar vivendo assim. Pai, eu não quero mais carregar sozinho aquilo que o Senhor nunca desejou que eu carregasse. Por isso, neste momento, eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações. Entrego o medo do amanhã. Entrego a ansiedade que tantas vezes acelerou o meu coração. Entrego as lembranças que ainda me machucam. Entrego as palavras que feriram a minha alma. Entrego as decepções que me fizeram perder a confiança. Entrego as pessoas que partiram. Entrego os sonhos que ainda não se realizaram. Entrego as portas que se fecharam. Entrego as respostas que ainda não chegaram. Pai, eu entrego até aquilo que eu não consigo explicar. Porque o Senhor conhece cada detalhe. O Senhor sabe exatamente onde essa dor começou. Sabe o que me fez perder o ânimo. Sabe o motivo das minhas lágrimas. Sabe por que, em alguns dias, eu simplesmente me senti sem forças para continuar. E mesmo conhecendo tudo isso, o Senhor não se afastou de mim. Muito pelo contrário. O Senhor permaneceu ao meu lado, esperando apenas que eu confiasse novamente. Senhor, hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar o caminho completo, mesmo sem saber como algumas situações serão resolvidas. Eu escolho confiar no Teu amor, porque o Teu amor nunca falhou. Pai, ensina-me a descansar naquilo que está nas Tuas mãos. Livra-me da necessidade de controlar tudo. Livra-me da ansiedade de querer resolver tudo imediatamente. Livra-me do medo de um futuro que ainda nem chegou. Ajuda-me a viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor já está cuidando do amanhã. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração que já não suportam mais o peso que estão carregando. Pessoas que acordam cansadas, que passam o dia inteiro preocupadas, que deitam a cabeça no travesseiro e continuam pensando nos mesmos problemas. Senhor, visita esses corações agora. Faz com que sintam um alívio que não vem das circunstâncias, mas da Tua presença. Que sintam o peso diminuindo, que sintam a alma respirando novamente.
que sintam que não precisam mais enfrentar tudo sozinhos. Pai, eu entrego também as minhas culpas, os meus arrependimentos, os meus erros, as minhas falhas, aquilo que tantas vezes me faz pensar que não sou digno do teu amor. Mas hoje eu lembro que a tua graça é maior do que os meus erros. O teu perdão é maior do que o meu passado. E o teu amor continua me alcançando. Senhor, enquanto esta oração continua, eu sinto que algo está sendo deixado aos teus pés. Como alguém que caminhou por muito tempo carregando uma mochila pesada e finalmente encontra um lugar seguro para descansar. Assim está o meu coração, mais leve, mais tranquilo, mais confiante. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque já não preciso carregá-los sozinho. Pai, eu entrego a minha vida completamente nas tuas mãos. Entrego a minha casa, a minha família, os meus sonhos, as minhas preocupações, os meus medos, o meu futuro. Tudo pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor. Pai amado, eu nunca caminhei sozinho. Mesmo quando pensei que todos haviam me deixado. Mesmo quando ninguém percebeu a minha dor. Mesmo quando senti que não tinha com quem conversar. O Senhor permaneceu comigo. Pai, existem momentos em que a solidão machuca mais do que o próprio problema. Porque a dor parece ainda maior quando acreditamos que ninguém consegue nos compreender. Existem dias em que estamos cercados de pessoas, mas ainda assim nos sentimos completamente sozinhos. E essa é uma das sensações mais difíceis que alguém pode experimentar. Mas hoje, o Senhor me lembra que a solidão nunca teve a última palavra sobre a minha vida. Porque antes mesmo que eu percebesse, o Senhor já estava ao meu lado. Quando eu chorei em silêncio, o Senhor estava comigo. Quando eu perdi as forças, o Senhor me sustentou. Quando eu pensei em desistir, o Senhor segurou a minha mão. Quando eu não consegui orar, o Senhor ouviu até o silêncio da minha alma. Pai, quantas vezes eu olhei para a minha vida e pensei que estava abandonado. Mas olhando para trás, percebo que o Senhor nunca me deixou. Foi o Senhor quem me levantou depois daquela queda. Foi o Senhor quem me deu forças para continuá-la quando eu achava que não conseguiria. Foi o Senhor quem abriu caminhos onde eu só conseguia enxergar portas fechadas. Foi o Senhor quem enxugou lágrimas que ninguém viu. E continua sendo o Senhor quem me sustenta hoje.
Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua presença não depende das minhas emoções. Há dias em que eu sinto a Tua paz de maneira intensa. Mas também existem dias em que tudo parece silencioso. Mesmo assim, o Senhor continua presente. Mesmo quando eu não percebo. Mesmo quando as dúvidas tentam dominar o meu coração. O Senhor continua caminhando ao meu lado. E essa verdade muda tudo. Porque eu não preciso enfrentar o amanhã sozinho. Não preciso carregar os meus medos sozinho. Não preciso lutar contra as minhas batalhas sozinho. O Deus que criou os céus e a terra escolheu permanecer comigo. Que privilégio é saber disso. Que consolo é lembrar disso. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta oração e que neste momento sente um vazio enorme dentro do coração. Talvez ela tenha sido abandonada, talvez tenha sido traída, talvez tenha perdido alguém que amava profundamente. Talvez esteja cercada de pessoas, mas sem encontrar um abraço verdadeiro. Senhor, visita esse coração agora. Abraça quem está se sentindo sozinho. Fortalece quem já não acredita. Que alguém possa compreendê-lo. Mostra, de uma forma muito especial, que a tua presença é real. Que o teu amor continua alcançando os lugares onde ninguém mais consegue chegar. Pai, faz com que essa pessoa perceba que ela nunca foi esquecida. Ela pode ter sido esquecida por pessoas. Pode ter sido ignorada. Pode ter sido rejeitada. Mas nunca foi esquecida pelo Senhor. Nunca deixou de ser importante para ti. Nunca deixou de ser amada. Nunca deixou de estar diante dos teus olhos. Senhor, ajuda-nos a lembrar dessa verdade todos os dias. Quando a tristeza voltar, lembra-nos que o Senhor continua conosco. Quando o medo aparecer, lembra-nos que o tua mão continua segurando a nossa. Quando a solidão tentar convencer o nosso coração de que estamos abandonados, faz-nos ouvir novamente a tua voz dizendo: eu estou aqui. Pai, como essa simples certeza traz paz. O Senhor está aqui. Nesta casa, neste quarto, neste momento, ao lado de cada pessoa que está fazendo esta oração, não como alguém distante, mas como um Pai amoroso, como um Deus que se importa, como um Deus que permanece, como um Deus que jamais abandona os seus filhos. E por isso eu descanso. Porque talvez eu ainda não tenha todas as respostas. Talvez algumas lutas ainda continuem. Talvez algumas lágrimas ainda caiam.
Pai amado, eu quero apenas permanecer mais alguns instantes na Tua presença, sem pressa, sem ansiedade, sem a necessidade de encontrar todas as respostas, apenas descansando. Porque depois de abrir o meu coração diante de Ti, eu percebo que existe um lugar onde a minha alma finalmente encontra descanso. Esse lugar é o Teu amor. Pai, o mundo muitas vezes nos ensina que precisamos ser fortes o tempo todo, que não podemos demonstrar fraqueza, que precisamos resolver tudo sozinhos. Mas diante de Ti eu descubro que não preciso provar nada. Eu posso simplesmente descansar. Posso admitir que estou cansado. Posso confessar que existem dias em que as minhas forças acabam. Posso dizer que preciso do Senhor. E em vez de encontrar rejeição, eu encontro acolhimento. Em vez de encontrar condenação, eu encontro misericórdia. Em vez de encontrar distância, eu encontro um Pai de braços abertos. Senhor, como é bom saber que o Teu amor não depende do meu desempenho. O Senhor não me ama mais quando eu acerto, nem me ama menos quando eu falho. O Teu amor permanece constante, fiel, inabalável. Mesmo quando eu não consigo compreender a mim mesmo, o Senhor continua me conhecendo completamente. Mesmo quando eu não consigo me perdoar, o Senhor continua oferecendo graça. Mesmo quando eu penso que já fui longe demais, o Senhor continua dizendo: venha para perto de mim. Pai, que verdade maravilhosa é essa? O Teu amor não desiste de nós. Ele nos encontra nos dias bons, mas também nos encontra nas noites mais difíceis, nos dias em que sorrimos e também nos dias em que apenas conseguimos chorar. O Senhor permanece, sempre permanece. Pai, neste momento eu peço que esse amor alcance cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que alcance aquele coração que foi machucado pelas palavras de alguém. Que alcance aquele coração que se sente rejeitado. Que alcance aquele coração que já não consegue acreditar no próprio valor. Senhor, lembra essa pessoa de que ela é profundamente amada. Não por causa do que fez, não por causa do que conquistou, mas porque foi criada pelo Senhor, e isso nunca mudará. Pai, faz-nos descansar nessa verdade. Quando as críticas vierem, que lembremos do Teu amor. Quando as dúvidas aparecerem, que lembremos do Teu amor.
quando a solidão tentar falar mais alto, que lembremos do teu amor. Porque o teu amor é maior do que qualquer rejeição, maior do que qualquer decepção, maior do que qualquer abandono, maior do que qualquer dor. Senhor, eu entrego novamente o meu coração em tuas mãos e peço que o Senhor retire todo o peso que ainda ficou escondido, toda a culpa, toda a tristeza, toda a angústia, toda a preocupação, tudo aquilo que ainda tenta roubar a minha paz. Que o teu amor ocupe cada espaço, que a tua paz preencha cada vazio, que a tua presença silencie todo medo. Pai, que esta noite seja diferente. Que enquanto esta pessoa repousar, o Senhor visite a sua mente. Acalme os pensamentos acelerados. Tranquilize o coração aflito. Renove as forças daqueles que estão completamente esgotados. Que o sono seja restaurador. Que a alma encontre descanso. E que ao amanhecer exista uma nova esperança. Não, porque todas as circunstâncias mudaram, mas porque o coração foi fortalecido pela tua presença. Pai, obrigado porque não existe lugar mais seguro do que os teus braços. Obrigado porque mesmo quando ninguém consegue compreender completamente a nossa dor, o Senhor continua nos abraçando, continua nos sustentando. Pai, abençoa cada vida. Abençoa cada família, abençoa cada lar representado nesta oração. Que a tua paz permaneça durante toda esta noite. Que o teu Espírito Santo consola os aflitos, fortaleça os cansados, renove os desanimados e encha cada coração com uma esperança que o mundo não pode oferecer. Que ao fechar os olhos nesta noite, cada pessoa tenha certeza de que nunca esteve sozinha, porque o Senhor esteve presente em cada segundo desta oração e continuará presente quando ela terminar. Nós oramos com fé. Nós oramos com gratidão. Nós oramos confiando no teu amor eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.